Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero comentar aquele vídeo em que a Janja fala inglês. É um vídeo bem simples de comentar, primeiro de tudo porque ela disse apenas 3 frases em inglês, o restante do discurso foi totalmente em português. E segundo porque o vídeo original já está legendado em português, ou seja, não há o que traduzir. Eu gostaria apenas de comentar algumas pronúncias, gostaria de falar e dar algumas dicas a você que está estudando e talvez esse discurso sirva aí como uma lição ou como uma mini aula. Então vamos lá? Bom, antes de mais nada, aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre o discurso do Bolsonaro em favor da anistia, onde ele falou sobre os vendedores de pipoca e de sorvete que estavam sendo sentenciados, né, julgados por golpe de Estado no Brasil. E falei também sobre o Miguel, com aquele discurso do Of the King, the Power, né, naquela pregação. Em ambos os casos foi extremamente respeitoso, falei apenas sobre o inglês, não falei sobre questões pessoais, políticas ou teológicas, seja lá o que for. E nesse vídeo a proposta é exatamente a mesma. Quero comentar apenas questões linguísticas, questões relacionadas ao inglês, e não sobre a pessoa em si. Então, logo de cara, logo pra gente já começar, eu queria que você ouvisse a primeira frase, que é justamente a frase de boas-vindas do discurso dela. Ouve aí. Hello, global citizens. Bom, ela já começa falando olá, cidadãos globais. Hello, global citizens. A questão da pronúncia citizens. Ela deu uma puxada bem forte em citizens. Citizens. A pronúncia é citizens. Citizens. Citizens without borders. As citizens, but all citizens of the world. And the dignity of its citizens. E o segundo ponto, importante lembrar, citizens significa cidadãos. Nada de cidadões. Mas eu tô aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Aos cidadãos globais. Aos cidadãos globais. Não. Daí vem a segunda frase em inglês dela, que é justamente o centro da mensagem, né? É a mensagem principal. Take action to end poverty now and to combat climate change. Bom, como essa frase dela é um pouco grande, eu vou dividir em 2 partes para ficar mais fácil de estudarmos palavra por palavra. Na primeira parte da frase ela diz: Take action to end poverty now. Take action to end poverty now. Então, take action significa tomar uma atitude, tomar providência, entrar em ação. To end seria o verbo terminar, finalizar, acabar com algo. Então, no caso aqui, certinho. Take action to end. Aí vem a palavra que eu queria tocar, que é a palavra poverty. Poverty. No inglês americano, nós vamos pronunciar como poverty. 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 It's poverty. 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 Aí você pode perguntar, tá, mas no inglês britânico não poderia ser com som de T? Poverty, poverty, como ela disse? Na verdade, sim e não. No inglês britânico, quando nós temos uma palavra que termina em vogal com R mais TY, nós vamos ter um som em que esse R vai ser um pouco abafado, ele vai ser um pouco internalizado, e sim, o T vai ter som de T. Então, no inglês britânico, a palavra pobreza seria pronunciado como poverty. Poverty. Back at poverty. In poverty. 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 Então repara que nós temos um padrão de pronúncia quando temos uma terminação em vogal com R mais TY. Enquanto os americanos vão pronunciar com som de erty, erty, os britânicos vão pronunciar com som de t, t. Então, por exemplo, festa no inglês americano, party, no inglês britânico, potty. A palavra 40 no inglês americano, 40, no britânico, 40. O número 30 no inglês americano, 30, no inglês britânico, 30. A palavra sujo no inglês americano, dirty, no inglês britânico, dirty. Na segunda parte da frase, ela diz, and to combat climate change. And to combat climate change. Bom, aqui nessa parte onde ela fala sobre mudanças climáticas, ela fala climate change, fica muito né? Então, para facilitar, sempre que uma palavra terminar com um som que é muito similar à próxima, no caso da letra T, geralmente eles vão juntar isso como se fosse um som único. Então, ao invés de ficar climate change, vai ficar climate change, climate change.
Climate change. Climate change. Climate change. Climate change? Aliás, em todo o discurso dela, pelo menos nessas frases, ficou claro que o que mais deixa o inglês dela cansativo é o T, ficar muito batendo nesse T. Repara que o discurso dela ficou take actions to end poverty now and combat climate change. Ficou muito tch. Bom, na verdade a letra T é uma grande barreira para a maioria dos brasileiros que aprendem inglês. E se esse for o seu caso, eu tenho algumas dicas para te dar. Primeiro de tudo, uma dica que já foi dada. Sempre que você tem uma vogal com R e depois um T e Y, você pronuncia como early. Então, palavras como festa, party, sujo, dirty, 40, 40, 30, 30... Esse T acaba sendo, de certa forma, não ficando tanto t, então acaba não ficando um discurso tão cansativo. A segunda dica que eu te dou é, quando a letra T estiver entre duas vogais, pronuncie também com som de R. Isso vai dar uma amenizada nesse monte de t no meio da frase, como por exemplo, água, water. Se tiverem dois T's, a regra continua. Manteiga, butter, carta, letter, entre várias outras, até mesmo quando são palavras separadas, como por exemplo, mas eu, but I, porque o T está entre duas vogais da mesma forma, mesmo sendo palavras diferentes. A terceira dica, quando uma palavra terminar com um som de T e outra começar com um som de T, você junta tudo em uma coisa só, que é o caso do discurso da Janja, climate change. Seguindo essas dicas, talvez você consiga fazer uma frase mais tranquila de ouvir, um inglês menos cansativo. Agora, um feedback assim sobre o discurso da Janja. Na minha opinião, ela tem mais ou menos o mesmo problema do Bolsonaro. A estrutura da frase dela está correta, gramaticalmente a frase está perfeita, tanto no discurso do Bolsonaro quanto da Janja. Essa foi a realidade, porém os dois têm uma dificuldade forte em relação à pronúncia, e os dois também estavam lendo, né? Eles não tinham o texto decorado. Nitidamente, a Janja está lendo algum prompt, e o Bolsonaro estava lendo um pedaço de papel. Talvez um pouquinho de ensaio, e um professor ali para poder guiar os dois, teria feito com que o discurso ficasse um pouco melhor. Espero que esse vídeo tenha ajudado, e nos vemos no próximo.